Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Luciana Marinho, professora de Orçamento Público, professora de Finanças Públicas, e eu trouxe para vocês um tema bastante especial. Professora, que tema é esse? É um tema que vocês me pediram, é um tema que está começando a cair em concursos e quase ninguém está falando sobre ele. Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre o regime fiscal sustentável. É isso mesmo, a Lei Complementar 200 de 2023, que trouxe mudanças significativas nas regras fiscais, revogou o teto de gasto e também alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então venham comigo porque esse tema é importante, muito importante, principalmente vocês que estão estudando para o Ministério do Planejamento e Orçamento, vocês que estão estudando para certames que já está cobrando regime fiscal sustentável, então nós temos vários certames já cobrando esta lei. Então eu vou trazer para vocês a contextualização, vou trazer para vocês alguns pontos que são muito importantes e vamos falar dos dispositivos da lei. Gente, essa lei ela é cheia de regrinhas complicadas, cheia de situações que gera, por exemplo, se o aluno estiver desatento, ele pode errar numa prova, e eu confesso para vocês que eu vou falar sobre tudo isso, principalmente na aula de hoje. A gente vai falar de alguns termos, de algumas situações que vocês podem confundir quando estiver lendo essa lei. Então a gente vai pegar detalhe por detalhe dessa lei. Hoje a ideia é passar um panorama geral em relação ao regime fiscal sustentável, pegando alguns dispositivos, falando ali do esqueleto do regime fiscal sustentável e também trazendo ali, principalmente, os principais dispositivos iniciais, tá bom? Teremos mais oportunidades para falar mais ainda sobre esse regime, mas é interessantíssimo. Essa primeira aula ela é muito importante para vocês, tá? Principalmente para vocês pegarem o espírito da lei, para que vocês possam entender esse regime fiscal sustentável. E claro, a gente vai pegar os dispositivos e interpretar aqui ao longo da nossa aula, beleza? Então é isso, já deixa aqui o seu like, já se inscreva no canal para vocês acompanharem, porque a gente vai falar de muitos assuntos importantes aí, principalmente assuntos inéditos, assuntos que vocês não estão entendendo, outras legislações, simulados. A gente vai começar a fazer simulados para o TSE, eu sempre chamo TSE, não, é TSE unificado. Vamos começar e vamos continuar os simulados para o CNU e também mais coisas aí interessantes que vai vir aí no projeto do canal, tá bom? Então venham comigo que a gente vai falar sobre o regime fiscal sustentável. Vamos lá! O que é importante nós lembrarmos em relação a esse regime? Primeiro, é a Lei Complementar 200 de 2023. Ela foi aprovada no dia 31 de agosto de 2023. E ela trouxe mudanças importantíssimas em relação às regras fiscais. Mas, pessoal, não adianta eu falar de mais uma regra fiscal sem dizer para vocês o que é regra fiscal. Vocês têm que entender quais são as principais regras fiscais do país. Então, eu trouxe aqui para vocês um aparato rapidamente, e aí eu vou passar muito rápido nisso, tá? Quais são as principais regras fiscais que estão vigentes no país e que já foram vigentes no país, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos trazer aqui a regra de ouro. E a regra de ouro, ela está presente lá na Constituição. Se vocês forem lá no artigo 67, no inciso 3º da Constituição, vocês vão ver a regra de ouro. E lá vai dizer, por exemplo, que é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante da despesa de capital. Ou seja, eu, administração pública, se eu tomar dinheiro emprestado, eu preciso aplicar esse dinheiro onde? Em investimento, por exemplo, construindo uma escola. Isso quer dizer o seguinte, é vedado operações de crédito. O que é operações de crédito? Aí nós temos que lembrar dos empréstimos. Esses empréstimos não podem exceder o quê? A despesa de capital. E o que seria uma despesa de capital? São os investimentos. E aqui eu estou sendo bem simplista mesmo para que vocês possam entender a ideia dessa regra fiscal. Então a regra é o seguinte, pessoal. O certo é eu pegar empréstimo para fazer investimento público. Por quê? Porque isso eu estou pegando uma dívida para pagar no longo prazo.
Não faz sentido eu pegar essa dívida para pagar, por exemplo, fazer uma dívida no longo prazo para pagar a folha de pagamento do servidor público. Não faz sentido. Então, a regra é o seguinte: as operações de crédito não podem exceder as despesas de capital, ou seja, ela precisa ser igual ou menor que as despesas de capital para que ela possa financiar os investimentos lá nas despesas de capital. E quando eu falo de despesa de capital, os investimentos estão dentro da despesa de capital, tá bom? Então, ela não pode exceder a despesa de capital. Mas existe exceção? Existe. E a própria Constituição traz essa exceção. Por exemplo, ela diz o seguinte, olha, a exceção é se for autorizada mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Em outras palavras, eu posso pegar a operação de crédito excedendo o montante da despesa de capital se eu tiver autorização do Poder Legislativo por maioria absoluta. E essa regra de ouro, ela também é prevista na LRF, mas como a LRF trouxe um dispositivo muito mais restritivo, esse dispositivo sofreu a iadinha do STF, tá? Então, o que vale é o que está na Constituição, ou seja, a regra é não exceder. Mas, se nós tivermos autorização do Legislativo, pode exceder sim. Essa regra é importante? Ela é. Por quê? Porque ela ajuda nesse equilíbrio das contas públicas, ela ajuda, por exemplo, que eu controle um pouco mais a dívida pública. Por quê? Porque eu estou tentando, por exemplo, financiar investimentos que vão ser úteis, que vão ajudar o desenvolvimento do país, tá? Então, uma regra muito importante, que pese ao longo do tempo ela ficou um pouquinho mais frouxa, mas ela é válida sim, tá? Inclusive vigente. O que mais nós podemos falar? Uma outra regra fiscal é a regra do resultado primário. E essa regra do resultado primário, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, no artigo 4º da LRF. Lá no artigo 4º da LRF, ela vai trazer, por exemplo, que a LDO conterá um anexo de metas fiscais, ou seja, o anexo de metas fiscais, pessoal, é uma regra fiscal também, que vai trazer metas anuais, ou seja, todo ano a LDO traz metas fiscais e essas metas fiscais terá que ser cumprida por quem? Pela Lei Orçamentária Anual. Então, todo ano a LDO orienta a elaboração da LOA, trazendo metas fiscais para o exercício financeiro. Essas metas fiscais, que são metas anuais, elas têm que ser demonstradas em valor corrente, ou seja, com o efeito da inflação, em valor constante, quando eu tiro o efeito da inflação, e ela envolve receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida pública para o exercício a que se referir e para os dois seguintes. Quando eu falo isso, eu acho engraçado que os alunos começam a colocar nos comentários: professora, mas o anexo de metas fiscais foi mudado pelo regime fiscal sustentável e ele é para o exercício de referência mais os 3 agora. Cuidado, pessoal, cuidado. Se vocês olharem sua LRF, o anexo de metas fiscais, ele vai ser exercício de referência mais os 2 seguintes. Por quê? Porque a LRF, ela vale para todos os entes federados. E o regime fiscal sustentável, ele se aplica a quem? À União. Então, a gente vai ver que as regras que envolve esse resultado primário, ele vai se aplicar à União. E é por isso que nós vamos ter demonstrativos específicos para a União. Então, para a União, o anexo de metas fiscais vai valer o quê? O exercício de referência mais os 3 seguintes. Para os estados, município, DF, continua o exercício de referência mais os 2 seguintes. Então, as 2 regras ainda valem, tá bom? Eu vou explicar para vocês com detalhe, ainda nesta aula, o campo de aplicação do regime fiscal sustentável, porque tem uma mudançazinha que pode cair na prova de vocês e vocês errarem. Vocês precisam saber que existem várias regras no regime. E essas regras envolvem um campo de aplicação diferente. Por exemplo, eu tenho regra de estabilização da dívida pública, eu tenho regra, por exemplo, de resultado primário, eu tenho regra para a questão da limitação da despesa primária, tudo isso dentro do regime fiscal sustentável. E vocês têm que tomar cuidado com o campo de aplicação, tá? Mas por hora, entendam que esse anexo de metas fiscais também é um anexo que envolve ali regras fiscais, ok?
E vamos, por fim, para a gente terminar esse contexto falando sobre regras fiscais, nós tínhamos o teto de gasto, né, que ele foi aprovado com a Emenda Constitucional 95, lá em 2016, limitando o crescimento das despesas primárias para o período de 20 anos. Lembrando que esse teto de gasto ele foi revogado pela Emenda Constitucional 126 de 2022, que inclusive fundamenta essa lei complementar que a gente está tratando aqui, que é justamente o regime fiscal sustentável. Então, essa emenda constitucional fala o seguinte, olha, quando publicar a lei complementar que trata de regime fiscal sustentável, nós vamos revogar o teto de gasto. Foi mais ou menos o que ela falou, é isso, né? O teto de gasto, ele foi uma regra muito rígida, foi uma regra que surtiu seus efeitos no seu tempo, mas foi perdendo a eficácia ao longo do tempo porque ele sofreu diversas alterações. Por exemplo, o teto de gasto sofreu 5 alterações ao longo do tempo, inclusive a pandemia ajudou muito para ter essas mudanças no próprio teto de gasto, tá? Mas é interessante nós fazermos, eu vou falar isso mais para frente, é que o teto de gasto ele limitava as despesas primárias, mas ele tinha um parâmetro diferente do regime fiscal sustentável, tá? Por exemplo, o teto de gasto, ele limitava a despesa primária, mas o parâmetro dele era a despesa paga, ou seja, a despesa do exercício financeiro. A gente vai ver que no regime fiscal sustentável, o parâmetro é outro, ou seja, a limitação da despesa no regime fiscal sustentável vai ser a dotação orçamentária. Então, muito cuidado, eu vou tratar sobre isso ainda, mas já de antemão já falo para vocês que esse parâmetro mudou. Também nós vamos ter limitação que envolve a inflação até junho do ano anterior, assim como o teto de gasto, vou explicar com detalhes. Mas o parâmetro muda. O teto de gasto se preocupava com a despesa, para formar o limite do teto de gasto, ou seja, do teto lá da Emenda Constitucional 95, eu utilizava como parâmetro a despesa paga, ou seja, aquela que é executada dentro do exercício financeiro. Aqui no regime fiscal sustentável, nós vamos olhar para o quê? Nós vamos olhar para a dotação orçamentária. Então, isso aqui é muito importante, é uma mudança fundamental. Mas, como eu falei para vocês, o teto de gasto foi revogado e aqui a gente para de falar sobre ele, tá bom? Contextualização do regime fiscal sustentável. O que é que nós precisamos saber sobre a contextualização? É que a criação desse regime veio da necessidade de desenvolver uma política fiscal que garanta a sustentabilidade da dívida pública. Então, a preocupação do regime fiscal sustentável foi em desenvolver realmente uma política fiscal robusta que possa, por exemplo, estabilizar a dívida pública. Mas é importante nós lembrarmos que o regime fiscal sustentável fala que essa sustentabilidade da dívida pública ela vai ser verificada pela relação dívida-PIB. Então, eu vou pegar a dívida, PIB, e vou fazer essa relação ao longo do tempo. A gente vai ter a LDO fazendo esse papel de ser guardiã dessa dívida pública, de garantir esse controle da dívida pública. A gente vai ver que tem vários dispositivos trazendo isso para o anexo de metas fiscais, para a LDO, para garantir essa estabilização da dívida pública. Mas o que eu tenho que dizer para vocês em antemão é o seguinte, que sim, essa regra fiscal ela é importante para estabilizar a dívida pública, só que existem desafios aqui, porque para a estabilização da dívida pública ela pode ser influenciada por outros fatores que não envolvem a política fiscal. Por exemplo, se nós tivermos um problema de juros, os juros mais altos por conta de uma política monetária, por exemplo, uma política monetária mais restritiva, que vai, por exemplo, tirar bases monetárias do mercado e provocar um juro muito mais alto, isso pode influenciar, por exemplo, nessa dívida pública, aumentando a taxa de juro. Nós temos também a própria oscilação do crescimento econômico, que também vai influenciar nessa questão da sustentabilidade da dívida pública. Então, o ponto crítico que eu faço aqui à lei é justamente isso, né? Porque ela não controla a sustentabilidade da dívida pública, ela dá um prazo ali para a LDO controlar isso em 10 anos, mas só que não é só a política fiscal que controla. Tem outros fatores, outras variantes que também vai controlar
que vai influenciar essa dívida pública. Mas um regime fiscal tem que ser, na verdade, atuante, tem que existir porque ele vai ajudar, sim, a garantir essa sustentabilidade, pelo menos em umas partes, em alguns pontos, ok? Então, é isso. Ela também fala sobre o que, pessoal? Ela fala o seguinte, que a finalidade de uma política fiscal, ou seja, utilizando essa contextualização, nós temos que lembrar que a finalidade de uma política fiscal tem a ver com o quê? Com a estabilização econômica, ou seja, ela busca uma gestão financeira equilibrada dos recursos públicos para garantir estabilidade econômica, garantir um crescimento sustentado e o financiamento das políticas públicas. Então, a contextualização de criar esse regime foi justamente por conta desses 3 pontos. E, pessoal, por fim, como eu já falei para vocês quando eu estava falando do teto de gasto, nós tivemos inúmeras alterações na própria regra de teto de gasto, que perdeu eficácia, que surgiu aí a necessidade de se construir um novo regime fiscal sustentável, ou seja, um regime fiscal sustentável que garanta, que venha com uma regra fiscal forte, que vai garantir não só a questão de controlar as despesas primárias, garantir uma sustentabilidade da dívida pública, mas também um crescimento sustentável, tá? Um crescimento da própria economia sustentável, de forma que eu equilibre essa balança. Então, esse regime foi diferente do teto de gasto. O teto de gasto se preocupava somente com as despesas, só com o crescimento da despesa primária. Aqui não, nós temos uma preocupação com o resultado primário, temos uma preocupação com os investimentos, nós vamos ver que existe, por exemplo, alguns excedentes para investimento público. Há uma preocupação aqui nesse regime fiscal com a questão da própria questão da economia, do crescimento, da gestão da receita. Então, tudo isso é verificado aqui nesse arcabouço fiscal, que é o regime fiscal sustentável, tá bom? Ok. Então, eu acho interessante nós falarmos também de alguns conceitos importantes que influenciam na aplicação desse regime fiscal sustentável. Por exemplo, se vocês lerem o dispositivo, lá vai falar que a estabilização da dívida pública vai ser pela dívida bruta. Então, se vocês olharem a dívida bruta do governo geral, aí vocês podem se perguntar, o que é dívida bruta? Se existe dívida bruta, é porque existe dívida líquida. Então, existe sim, pessoal, existe um parâmetro de dívida líquida, existe um parâmetro de dívida bruta. Inclusive, o curso de vocês podem, por exemplo, colocar que é dívida líquida do setor público. Aí está errado. Por quê? Porque o regime fiscal sustentável trata de dívida bruta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Acho interessante nós começarmos falando esses conceitos para que vocês possam entender a diferença de uma dívida líquida para uma dívida bruta. Não é um conceito muito simples, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível. Vamos lá. Dívida líquida do setor público, que não é aplicável, tá? Isso daqui não vai ser aplicável no regime fiscal sustentável, tá? Esse conceito, mas eu preciso citar. Ele é o principal critério utilizado para a verificação da sustentabilidade. Olha só, ele é o principal critério utilizado hoje para a verificação da sustentabilidade da dívida pública. E como o próprio nome diz, ele corresponde a um endividamento líquido, ou seja, quando eu faço o balanceamento dos débitos e créditos que envolve a dívida pública do governo federal, eu vou ter a dívida líquida. E nessa dívida líquida eu vou colocar o quê? A Previdência Social também. Envolve também nessa dívida líquida os governos estaduais, ou seja, os estados, os municípios. Aí envolve, por exemplo, qualquer tipo de transação entre o setor público e setor privado não financeiro, entre o resto do mundo, ou seja, outras instituições fora do país, o sistema financeiro público e privado, ou seja, todo mundo, toda transação que envolve ali uma dívida pública, tanto o sistema do financeiro público como privado, do não financeiro e o resto do mundo, vai entrar dentro da dívida líquida do setor público. Lembrando que esse conceito ele é mais amplo de dívida pública, tá? Então, o que vocês precisam saber sobre dívida líquida do setor público é isso. Inclusive, ela não é aplicada para o regime fiscal sustentável. E o que é aplicado para o regime fiscal sustentável? É justamente o conceito de dívida pública do governo geral. E o que trata a dívida pública do governo geral? Trata, por exemplo, de todos os débitos de responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais,
dos governos municipais, tanto em relação ao setor privado, ao setor público financeiro e ao resto do mundo. O que é que não tem na dívida bruta do governo geral? É importante vocês saberem o que não tem nele. O que não tem nele são as dívidas das empresas estatais independentes, ok? Tanto da União, Estado e município, como também a maior parte dos passivos do Banco Central. O que vai entrar do Banco Central são as operações compromissadas, ok? Então, a única coisa que entra as transações do Banco Central são justamente as operações compromissadas. Professor, o que é operações compromissadas? Pessoal, operações compromissadas são operações que são, na verdade, gerenciadas pelo Banco Central. Ele utiliza para controlar a liquidez do mercado financeiro. E é quando, por exemplo, temos uma transação entre dois agentes, duas pessoas, em que um vende títulos para recomprar depois. Então, é uma operação de financiamento de curto prazo. Mas para que serve essa operação compromissada? Somente para ajeitar ali a liquidez do mercado financeiro, tá bom? E ela é gerenciada pelo Banco Central. Mas o que eu quero que vocês saibam, não precisa estudar operações compromissadas, só quero que vocês entendam esse conceito, tá bom? Então, o conceito de dívida pública do governo geral seria justamente isso. É todo mundo, menos as empresas estatais independentes. A maior parte dos passivos do Banco Central também não entra, mas vai entrar as operações compromissadas. Lembrando que ela é formada principalmente pela dívida mobiliária do mercado financeiro, ou seja, aquela dívida mobiliária que é transacionada ali no mercado financeiro. Lembrando, pessoal, que essa dívida pública do governo geral é o que é adotado pelo regime fiscal sustentável. Então, aqui nós temos o que é realmente adotado pelo regime fiscal sustentável. Então, toda vez que a gente falar em dívida pública no regime fiscal sustentável, nós estamos falando da dívida pública do governo geral, ok? Um conceito importante que nós vamos falar muito sobre resultado primário, e a gente já falou isso em LRF, em outras aulas, mas eu vou citar aqui, antes de começarmos a falar sobre o regime fiscal sustentável, é o conceito de resultado primário. E quando eu falo de resultado primário, eu tenho que lembrar que são as receitas menos as despesas primárias, ou seja, receitas primárias menos as despesas primárias, ou seja, eu vou tirar tudo que é financeiro, tudo que envolve juros da dívida, tudo que envolve aplicações financeiras, tira tudo que é financeiro e fica só as receitas primárias e despesas primárias. E essa receita, esse resultado primário é um resultado muito importante para a questão fiscal. Por quê? Porque esse resultado primário, ele vai mostrar o esforço fiscal de um Estado de pagar a dívida pública. Pessoal, quando eu tiro essa parte financeira, tanto das aplicações, dos juros, o que está acontecendo? Eu estou analisando o que eu estou arrecadando e eu estou analisando, por exemplo, o que eu estou gastando. E o que está sobrando dessa receita, da despesa, eu vou pagar, por exemplo, o estoque da dívida pública. Então, percebam que quanto mais superávit primário eu, na verdade, tiver, mais superávit primário, mais eu vou ter ali um esforço fiscal para pagar a dívida pública. Então, é muito importante nós termos esse resultado primário. Por quê? Porque ele garante esse esforço fiscal de pagar a dívida pública. Beleza? Então, é isso. E o que é que nós temos que falar mais sobre o resultado primário? Ele é o que melhor avalia o impacto da política fiscal sobre a demanda agregada da economia. E, como eu falei para vocês, o superávit primário, ele contribui para a redução do quê? Da dívida líquida. E agora a gente vai para o primeiro artigo, o artigo 1º do regime fiscal sustentável. O artigo 1º, então, abra aí sua Lei Complementar 200, que a gente vai falar sobre... E eu vou começar, pessoal, seguindo assim, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Então, a gente vai realmente seguir alguns dispositivos da lei. Peguem a lei de vocês, a Lei Complementar 200 de 2023, que a gente vai agora passar por ela, tá? Vamos lá. Regime fiscal sustentável. O artigo 1º vai falar que fica instituído o regime fiscal sustentável. Aí ele fala a finalidade do regime. Ele diz o seguinte, a finalidade do regime é garantir a estabilidade macroeconômica do país, eu até falei sobre isso durante a aula, criar condições adequadas para o crescimento, não só econômico, mas também um crescimento social, e é por isso que nós vamos ver ao longo das aulas que ele fala sempre
em limitar a despesa, mas essa despesa ela é limitada, mas existe, por exemplo, algumas possibilidades de crescimento dessa despesa. Claro que ele vai estar atrelado, por exemplo, ao crescimento da receita primária, tá? Mas existe uma possibilidade de crescimento. E isso, pessoal, é para que nós tenhamos um crescimento sustentável, não só econômico, como também social, ou seja, financiar as políticas públicas. Então, diferente do teto de gasto, que só se preocupava em, por exemplo, limitar as despesas sem ter nenhuma margem de crescimento dessa despesa, esse regime não. Ele vai limitar, sim, ao IPCA, à inflação também, só que com algumas margens de crescimento atrelado à receita, que eu vou explicar tudo para vocês ainda na aula, tá bom? Então é isso, é criar condições adequadas para o crescimento socioeconômico e lembrando que também ele altera a lei de responsabilidade fiscal, ok? E qual é a fundamentação do regime fiscal sustentável? Pessoal, a fundamentação vai estar no artigo 6º da Emenda Constitucional 126 de 2022, que vai dizer, por exemplo, que na época, né, lá em 2022, lá no finalzinho, em dezembro mesmo de 2022, saiu essa emenda constitucional, ela dizia o seguinte, olha, o presidente da República deverá encaminhar até 31 de agosto, vamos lá, até 31 de agosto de 2023, né, um projeto de lei complementar que vai instituir um regime fiscal sustentável e criar condições para o crescimento econômico do país, inclusive a regra de ouro. Inclusive aqui gerou uma questão interessante, eu trabalhei na leitura dessa lei ano passado, né? Teve um trabalho lá no tribunal, eu tive que ler, me debruçar realmente sobre essa lei, e é por isso que eu tenho, assim, bem clareza em relação a todos os dispositivos dela, porque eu tive que acompanhar a tramitação toda, eu tive que acompanhar todos os dispositivos, pesquisar, conversar com os órgãos, então foi bem interessante. E surgiu uma dúvida em relação quando a emenda constitucional fala em regra de ouro, né? Diz, será que você vai revogar a regra de ouro como revogou o teto de gasto? Não, pessoal. Aqui é o seguinte, o regime fiscal sustentável fala o seguinte, olha, criar condições para estabilizar a questão da sustentabilidade, da questão econômica do país, garantir o crescimento econômico e fala inclusive a regra de ouro. Quando fala de inclusive a regra de ouro, essa emenda constitucional 126 está dizendo o seguinte, olha, ela vai garantir tudo isso e vai reforçar ainda o cumprimento da regra de ouro. Então aqui é reforçando a importância de se cumprir a regra de ouro. Não é nada mais, nada menos do que isso, tá? Então é isso é regime fiscal sustentável, uma das fundamentações seria essa emenda constitucional 126 de 2022. Lembrando que também nós temos uma outra fundamentação, que é justamente o artigo 63, inciso 3º, parágrafo único da Constituição Federal. E nesse artigo 63, inciso 3º, ele vai falar sobre a sustentabilidade da dívida pública. E lá vai trazer alguns parâmetros para garantir essa sustentabilidade da dívida pública. Por exemplo, promovendo indicadores de apuração dessa dívida pública, o nível de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida, inclusive essa lei vai tratar sobre isso, né? A convergência do montante da dívida pública com os limites definidos na legislação. Então, tudo isso que envolve indicadores da dívida pública tem que ser tratado nesse regime fiscal sustentável e, de fato, ele vai ser tratado, tá? Nós temos a LDO, o anexo de metas fiscais, trazendo ali vários mecanismos de controle da sustentabilidade dessa dívida pública. Então, vai ser muito importante e esse dispositivo, essa fundamentação, ela realmente está refletida na Lei Complementar 200. O que mais nós vamos falar? Aí nós vamos para o parágrafo 1º da lei, ou seja, artigo 1º, parágrafo 1º. Então, nós vamos aqui para o artigo 1º e parágrafo 1º da lei. Lá vai dizer, por exemplo, que a Lei Complementar 200 de 2023, ela vai ser aplicada às receitas primárias, não é novidade para a gente, e às despesas primárias, só que ela vai dizer o seguinte, olha, a lei complementar ela vai ser aplicada às receitas primárias e às despesas primárias do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. Olha só, campo de aplicação, aqui segundo o artigo 1º, parágrafo 1º. Ele diz que o seguinte, olha, vai ser aplicada às receitas primárias, às despesas primárias, tanto do orçamento fiscal
quanto da Seguridade Social, mas só que da União, ok? Só que eu faço algumas ponderações em relação a isso. Por quê? Porque é aplicado na União. Só que existem algumas coisas bem sutis de campo de aplicação dessa lei que a gente precisa conversar sobre elas, tá bom? Então vamos aqui para mostrar para vocês. Campo de aplicação. Gente, campo de aplicação é a União, Orçamento Fiscal e Seguridade Social, segundo a lei. Só que é importante nós falarmos que limite de gastos de despesas primárias, que é uma coisa que é tratada na lei, é orçamento fiscal, orçamento de Seguridade Social e da União. Quando fala de apuração de resultado primário, ele diz o seguinte: apuração de resultado primário do governo central. E quando a lei fala apuração de resultado primário do governo central, isso envolve orçamento fiscal, isso envolve Seguridade Social da União, operações do Banco Central e de empresas integrantes do orçamento fiscal, que é as empresas estatais dependentes. Então, o que eu quero dizer para vocês continua sendo, só que eu estou só detalhando para vocês, tá? Continua sendo orçamento fiscal e Seguridade Social de quem? Da União, ok? A coisa que eu só incluí aqui, se a banca cobrar de vocês, é o seguinte: se eu detalhar o que seria um governo central, ou seja, quando fala de apuração, porque a lei fala, né, de apuração de resultado primário do governo central. E governo central, pessoal, é orçamento fiscal, Seguridade Social, ok, mas envolve também operações do Banco Central, ok? Só para a gente especificar um pouquinho mais o que seria. Agora, tem um detalhe interessante. Em relação à verificação da dívida bruta, ele fala em governo geral. Olhem aí, por exemplo, a lei de vocês, quando está falando sobre a dívida bruta. E ele vai falar de governo geral. Gente, governo geral envolve todos os entes da federação, inclusive as empresas estatais integrantes do orçamento fiscal de Seguridade Social, e não inclui o Banco Central. Então, verificação da dívida bruta pode envolver outros entes da federação, tá? Então, isso aqui só é um detalhe, até mesmo tem um estudo, se vocês olharem a consultoria do Senado, eu tive a oportunidade de ler esse estudo da consultoria do Senado, quando eu estava estudando, me debruçando sobre a lei ano passado, num trabalho do tribunal. Lá fala realmente sobre isso. Olha, cuidado com o campo de aplicação, e eles citaram, olha só, nós temos a questão da verificação da dívida bruta, ele fala de governo geral. Se fala de governo geral, envolve ali os entes da federação. Mas, se a banca de vocês cobrarem, só se entrarem nessa nuance da questão da dívida, tá? Do governo geral. O governo geral. Se falar de governo geral, nós temos que lembrar dessas terminologias. Mas, para a prova de vocês, a legislação fala, aplica no orçamento fiscal, Seguridade Social da União, tá? Então, se falar assim, a lei complementar para onde? Vocês vão dizer, essa lei complementar é para a União, ou seja, orçamento fiscal e Seguridade Social da União, ok? Então, é isso, fiz essas ponderações, agora a gente vai mapear, ou seja, falar do que se trata essa lei complementar. Professora, tá bom, entendi até aqui, mas o que é que trata essa lei complementar? O que é que ela vai falar em seus dispositivos? Pessoal, dentro dos dispositivos da Lei Complementar 200, nós temos ela falando sobre metas fiscais. E essas metas fiscais precisam ser compatíveis com a sustentabilidade da dívida pública. Pessoal, essas metas fiscais, eu posso dizer que eu estou falando aqui do anexo de metas fiscais. Por exemplo, o anexo de metas, e como a lei trata de união, como a gente já falou, então tudo que a gente vai tratar na lei complementar aqui, nós estamos falando basicamente da união. Então, quando eu falo dessas metas fiscais compatíveis com a sustentabilidade da dívida pública, nós temos que lembrar que o novo anexo de metas fiscais da União, tá? Ele ampliou as metas, que era exercício de referência mais os 2 seguintes, ele ampliou para o exercício de referência mais os 3 seguintes, ou seja, ampliou de 3 exercícios financeiros para 4 exercícios financeiros, o anexo de metas fiscais da União. Só que além disso, pessoal, quando eu falo de metas fiscais, tem um dispositivo bem interessante na lei também. Ela fala o seguinte, olha, as metas vão ser ampliadas de 3 para 4 anos,
mas também ela fala de um efeito esperado. Tem um artigo lá que a gente vai falar mais à frente. Aqui eu estou só fazendo um panorama para vocês. Ela fala também de um efeito esperado da compatibilidade da dívida pública. E também esse efeito esperado da compatibilidade da dívida pública é algo a ser tratado na LDO. E esse efeito esperado é de quanto, pessoal? Esse impacto é de 10 anos. Olha só que interessante. E eu vou detalhar isso mais à frente, tá? Então não se preocupem. Quando a gente chegar nesse dispositivo, vou pegar esse dispositivo, a gente vai destrinchar, tirar o esqueleto dele e falar de todos os trechos para que vocês possam entender direitinho. Mas eu estou fazendo aqui um panorama para vocês. Então vamos lá. Fala de metas fiscais. E essas metas fiscais foram ampliadas para a União de 3 para 4 anos. E fala de efeitos, ou seja, de impacto, ou seja, a LDO, as metas fiscais, a própria lei de diretrizes orçamentárias vai tratar tanto de metas fiscais para 4 exercícios, ou seja, essa projeção que foi ampliada, e também de impacto, ou seja, do efeito esperado sobre a dívida pública. Então, a LDO vai tratar sobre isso num período de quê? De 10 anos. Tá bom? Então, são 2 pontos que a lei trata e traz isso para a lei de diretrizes orçamentárias, ok? Então, vamos lá. Esse detalhe que eu achei interessante falar para vocês agora. O que mais nós temos essa lei tratando, pessoal? Aí nós temos que lembrar. E essa questão das metas fiscais está no artigo 2º, tá? No artigo 2º da lei vai falar sobre essas metas fiscais. Um outro ponto que é tratado nesta lei é sobre os limites para as despesas primárias da União. Olha só, pessoal, a lei se aplica à União. Então, existem limites para a despesa primária da União. Esses limites é o que substitui o teto de gasto, tá? Porque nós lembra lá que nós temos os limites do teto de gasto, que foi revogado pela lei complementar? Então, agora nós temos limites novos. E nós temos a correção desse limite sendo calculado de forma diferente. Ainda continua sendo IPCA, mas nós temos uma outra regrinha de crescimento da despesa primária também, tá? Então, nós precisamos fazer esses cálculos. No momento da aula que a gente tratar sobre isso, eu vou fazer os cálculos com vocês, ou seja, eu vou chegar da receita primária ajustada e fazer os cálculos até chegar a essa despesa, esse crescimento da despesa, que é bem interessante também e bem tranquilo. Mas o que é que nós precisamos saber só aqui para iniciarmos essa aula? É que existem limites para a despesa primária da União e esse limite também, de acordo com a lei complementar, é igual ao teto de gasto em relação aos limites individualizados para os poderes. Ou seja, nós temos limites para o Executivo, temos limites para o Legislativo, limite para o Judiciário, limite para o Ministério Público, vamos ter limite para a Defensoria Pública, todo mundo vai ter seu limite, tá? E uma coisa interessante que a lei também traz é que existe uma possibilidade de compensação entre os poderes, e não envolve o Executivo, tá? Pode esses poderes aqui compensarem limite, ou seja, sobrou limite no Ministério Público, ele pode compensar com o Judiciário ou com o Legislativo, e a lei deixa claro, há possibilidade de compensação de limites, mas no âmbito do Poder Legislativo, no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Ministério Público, e tem que ser, ou seja, pessoal, essas regras têm que ser definidas, prevista onde? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, essa regra ela precisa ser prevista na LDO. Então, pode ter compensação de limite? Pode. Não envolve o Executivo, envolve só o Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Mas isso precisa ser definido onde? Na LDO. Uma coisa interessante também sobre os limites, que eu já até falei aqui na aula, é que ele envolve as dotações orçamentárias, ou seja, o parâmetro dele é dotação. Dotação orçamentária, ok? E nós temos que lembrar que o teto de gasto, na época, ele usava a despesa paga, ou seja, era a execução da despesa. Aqui é diferente. E eu vou falar para vocês, quando estivermos nessa aula, qual o reflexo disso. Porque quando eu mudo para a dotação orçamentária, em vez da despesa paga, isso traz um reflexo no próprio gerenciamento dessas despesas. E a gente vai falar num período mais oportuno, quando estiver falando sobre isso, acho que é o artigo 4º da lei. 4º e 5º a gente vai tratar sobre isso. E eu vou explicar com vocês com mais detalhe qual é o impacto disso, qual é a implicação disso.
Mas o que eu quero que vocês saibam é que agora o parâmetro mudou, que é sobre a dotação e não sobre a questão da despesa paga, ok? O que mais nós podemos falar aqui? É que existe a correção do limite e, como eu falei para vocês, a correção agora é a inflação, ou seja, o IPCA, mas também nós temos um ajuste que envolve o crescimento real da despesa primária. Então, nós podemos ter um crescimento real da despesa primária que tem um cálculo específico para isso e a gente vai falar em tempo oportuno também. Lembrando que esse crescimento ele pode ser de 70% do valor que foi apurado no exercício com o crescimento da receita, ou seja, quando nós tivermos ali um crescimento da receita. Ou ele pode ser de 50% se nós tivermos, por exemplo, mesmo que a gente tenha um crescimento da receita, mas se no ano anterior não cumpriu a meta de resultado primário, ele só vai, por exemplo, poder fazer isso por 50% daquilo que cresceu, ok? Então, existe essa questão de correção de limite, 70%, caso a meta de resultado primário no exercício anterior à elaboração da LOA tenha sido cumprida, ou seja, obedeceu ali os intervalos de tolerância. Ou pode ser 50% se nós tivermos, por exemplo, uma meta de resultado primário apurado no exercício anterior que não tenha sido cumprida. Então, essas regras aqui a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Além disso, a lei também vai trazer sobre medidas de ajuste fiscal. E nas medidas de ajuste fiscal vai ser aplicado o quê? Vai ser aplicado lá o artigo 67, o inciso, artigo 67.9, ali do inciso 1º ao inciso 10 da Constituição Federal. Então, aqui vai trazer as medidas de ajuste fiscal, que também a gente vai explicar mais à frente. A lei também vai falar sobre excedente de resultado primário. Se, por exemplo, nós tivermos um excedente, ou seja, um resultado primário A maior, isso vai ajudar a aumentar o meu percentual de investimentos públicos, ou seja, eu vou ter um acréscimo nos investimentos públicos e inversões financeiras. Existe, por exemplo, um dispositivo que trata disso. E também a lei complementar vai tratar sobre alteração na própria lei de responsabilidade fiscal. Então, basicamente, esse é o esqueleto da lei complementar 200, tá? Do regime fiscal sustentável. Vai falar sobre metas fiscais compatíveis com a sustentabilidade da dívida pública, vai falar sobre limites para a despesa primária da União, vai falar sobre a correção do limite, como é que devem ser as regras para a correção do limite, medidas de ajuste fiscal, excedente de resultado primário e alteração da LRF. Mas todos esses dispositivos vamos tratar ao longo da aula. O que nós podemos falar também? É que esse regime fiscal sustentável, ele não vai afastar, por exemplo, as limitações e as condicionantes que envolve ali a geração de despesa, ou seja, aquela geração de despesa lá na LRF, que existe alguns limites para a geração de despesa e algumas condicionantes para que eu possa crescer essa despesa, expandir essa despesa lá no artigo 16 da LRF, vai continuar valendo. As regras para a renúncia de receita lá no artigo 14, artigo 11, enfim, da LRF também vai continuar valendo. O regime fiscal sustentável só vai reforçar essa questão das regras fiscais, mas não vai afastar nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de dispositivo da própria lei de responsabilidade fiscal, principalmente se houver no tocante à geração de despesa e também em relação às renúncias de receita. O que ela fala mais? Ela diz o seguinte, olha, esse regime fiscal sustentável, ele deve ser conduzido de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis. E ele vai fazer isso por meio de quê? De uma política fiscal. E essa política fiscal deve prevenir riscos, ou seja, um controle muito mais preventivo, e também promover medidas de ajuste fiscal caso aconteça algum tipo de desvio. E por que isso é importante, pessoal? Porque isso vai garantir, por exemplo, ao longo do tempo, uma certa estabilidade das contas públicas. E, professora, mas onde é que está isso? Está no artigo 1º, no parágrafo 1º, no inciso 2º da Lei Complementar 200, ok? Ele vai falar sobre isso, né? Que a política fiscal vai garantir essa sustentabilidade, prevenindo alguns tipos de riscos, e então por isso que nós vamos ter algumas diretrizes para a política fiscal, mas também trazendo correções, que são as medidas de ajuste fiscal. E falando sobre medidas de ajuste fiscal, nós temos que lembrar que integra ao conjunto de normativos desta lei as medidas de ajuste fiscal. Isso está onde? Está lá no artigo 1º,
no parágrafo 3º da Lei Complementar 200. Lembrando que mais à frente, parágrafo 1º, artigo 3º da Lei Complementar 200 de 2023. Lembrando que mais para frente a gente vai falar de todas as medidas de ajuste fiscal. Lá no finalzinho das aulas que a gente vai falar de outras medidas de ajuste fiscal. Mas, por enquanto, o artigo 1º, parágrafo 3º, vai falar sobre como seriam essas medidas de ajuste fiscal e diz, na verdade, a finalidade dessas medidas, que é justamente obtenção de resultados fiscais compatíveis aqui com a sustentabilidade da dívida pública. E ele diz o seguinte, como é que a gente vai fazer isso? Ele vai dizer, olha, nós vamos fazer isso, por exemplo, limitando o crescimento da despesa, trazendo as vedações, que são as medidas de ajuste fiscal do artigo 67A da Constituição, e também fazendo uma recuperação da gestão da receita, porque não só trabalha aqui as despesas primárias, mas também como é que a gente pode fazer para melhorar a gestão das receitas para, por exemplo, arrecadar muito mais receita, ou seja, trazendo aí uma gestão da receita para que possa ter um equilíbrio maior desses resultados primários. Então é isso, aqui é só um panorama geral sobre as medidas de ajuste fiscal. Obviamente que a gente vai falar sobre todas as medidas de ajuste fiscal lá no artigo que trata sobre isso, porque aqui é um dos pontos que é tratado pela lei, mas ela inicia falando como é que isso vai acontecer, que é justamente trazendo esses principais pontos, tá bom? O que mais? A gente pode falar também que, e isso aqui a gente já falou, só vou citar novamente, que em relação às metas compatíveis com a sustentabilidade da dívida pública, isso vai ser definido onde, pessoal? Na LDO, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecendo, por exemplo, as diretrizes da política fiscal e as metas anuais do resultado primário do governo central, para o exercício de referência mais os 3 seguintes, lembrando que isso daqui vale para a União, tá? Então, traz tanto as diretrizes da política fiscal como as metas anuais do resultado primário do governo central. Lembrando que é União. E o exercício que vai valer, ou seja, ampliou do exercício de referência, mais os 3 seguintes, ou seja, nós temos agora 4 exercícios financeiros tratando ali do anexo de metas fiscais. E uma pergunta que a gente pode fazer, e o que seria compatibilidade da dívida pública? Então, a lei fala muito sobre compatibilidade da dívida pública, mas ela também traz um conceito, ela diz o que seria compatibilidade da dívida pública. Ela vai falar isso, por exemplo, dizendo que considera compatível com a sustentabilidade da dívida pública o estabelecimento de metas de resultados primários, e isso vai ser tratado onde? Na LDO. E ela vai dizer o seguinte, olha, o estabelecimento de metas de resultado primário, e essa meta de resultado primário, ela vai acontecer, vai ser controlada dentro da LDO até a estabilização da relação da dívida bruta do governo geral. Olha só o que eu falei para vocês, não é dívida líquida, é dívida bruta do governo geral na proporção do PIB. Então percebam que ela traz o que é sustentabilidade da dívida pública. Ela diz o seguinte, olha, a dívida pública vai ser verificada no anexo de metas fiscais da LDO e fazer um cotejamento entre as metas de resultado primário e a estabilização da relação da dívida bruta do governo geral em relação ao PIB. Então aqui deixa claro, pessoal, que não é dívida líquida, e sim dívida bruta do governo geral, tá bom? Então muito cuidado com esse detalhe aqui. E por fim, para a gente finalizar essa aula de hoje, ela também fala, por exemplo, que a trajetória de convergência do montante da dívida, os indicadores de sua apuração e os níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a sustentabilidade da dívida, eles vão ser estabelecidos onde, pessoal? No anexo de metas fiscais. Então, aqueles indicadores, principalmente lá do artigo 163 da Constituição, que trata sobre indicadores de apuração da dívida, níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a sustentabilidade, trajetória de convergência da dívida pública, tudo isso vai ser tratado onde? No anexo de metas fiscais. E aqui deixa muito claro a importância que vai ter esse anexo de metas fiscais para o regime fiscal sustentável, tá? Então vocês percebam que, inclusive, é por isso que nós temos, não sei se vocês viram a aula de alteração da LRF que eu falo,
a gente teve aí uma ampliação muito grande de 6 demonstrativos para a União, que é justamente os demonstrativos que vão compor o anexo de metas fiscais. E esses demonstrativos trouxeram aqui detalhes em relação a esse componente de garantir essa sustentabilidade da dívida pública. Então percebam que a lei ela vai sim se preocupar e trouxe para a LDO muitas competências, muita coisa que a LDO vai ter que fazer, mas a gente vai falar de todas elas, inclusive a gente já falou de muitas delas aqui na aula de hoje, tá, pessoal? Então esse é o panorama da lei, esse é o desafio que é lançado a vocês. Mas eu acho que tá dando tudo certo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, porque é uma lei nova, é uma coisa assim que ela é densa, tá, gente? Não é uma lei fácil de ser engolida, então ela é mais densa que a LRF, sim, é pequenininha, mas é mais densa que a LRF. Se surgir alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu vou respondendo para vocês essas dúvidas. Mas se vocês quiserem também colocar dúvida no privado, vou deixar aqui minhas redes sociais para vocês. Então nós temos aqui o meu Instagram, nós temos aqui o meu Telegram e pode colocar nos comentários do YouTube também, tá? Então sintam bem-vindos de entrar no meu Instagram, entrar no meu Telegram. Gente, meu filho tá chorando. Eu não sei se ele caiu ali, mas ainda bem que estou terminando o vídeo para ver o que está acontecendo ali. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela participação de todos e aguardo vocês aí nas próximas aulas, tá? Vou ver o que aconteceu ali com o meu filho, tá bom? Tchau, tchau. Um beijão a todos. Até a próxima.